Então, boa noite a todos novamente. É importante a gente salientar algumas situações desse decreto legislativo. Tendo em vista que é um procedimento legislativo diferente dos demais que a gente vota regularmente, que são as leis ordinárias, ela tem uma tramitação própria aqui na Câmara, tá? Uma tramitação legal imposta pela legislação brasileira e que é seguida pela Câmara Municipal de Reserva, obviamente. Então, quando chega uma prestação de contas do gestor do Executivo para a Câmara, ela vem com parecer, tá? Pelo parecer da aprovação ou pela desaprovação. Esse parecer é emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná é um órgão consultivo e técnico. Ele não é judicante. Ele dá a opinião final sobre as contas estarem regulares ou não. No caso do exercício 2020, o Tribunal de Contas, eu já vou ler para vocês o parecer, opinou pela regularidade, pela aprovação das contas do então senhor prefeito, o senhor Frederico Bittencourt Horn, né, o neto. E com isso vem para a gente, para derrubar o parecer, para que a gente vote contrário, para a Câmara votar como desaprovada as contas, precisa-se de um quórum qualificado de 2/3. Como que se faz? 2 vezes 11, 22, divididos por 3, dá 7 alguma coisa, 7,3, arredonda-se para o primeiro número inteiro seguinte, qual seja 8. Né? Então, a gente, para derrubar esse parecer e para reprovar as contas, precisa de 8 vereadores. Nessa votação, como é quórum qualificado, o senhor presidente vota, não é a voto de Minerva, ele já vota na primeira. Tá? Então, 8 votos são necessários para mudar de aprovado para reprovado. E, não obstante isso, então o gestor ele tem direito, como qualquer procedimento no Estado brasileiro, à ampla defesa e ao contraditório. Ele podia ter feito uso da palavra, etc, etc., mas ele preferiu mandar uma defesa escrita, que eu tenho a obrigação de ler em plenários para os senhores. Tá certo? Vamos lá. Primeiro, acórdão de parecer prévio número 36923, primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Prestação de contas do prefeito do município de Reserva, exercício 2020. Julgamento pela regularidade das contas com ressalva em decorrência das obrigações de despesa contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato, que têm parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, conforme os critérios prefixados no pré-julgado número 15. Então, o gestor vem e esclarece. Em fevereiro de 2020, a Câmara Municipal de Reserva aprovou a Lei número 1002 de 2020, autorizando a contratação de operação de crédito junto ao SEDU Paraná Cidade, cujos recursos seriam aplicados na compra de equipamentos rodoviários, máquinas, que resultou na formalização do contrato de crédito no valor de R$ 1.695.000. Nesse cenário, em outubro de 2020, foi aberto o processo licitatório número 61, na modalidade pregão, para a aquisição de uma motoniveladora, 2 pá carregadeiras sobre rodas, retroescavadeira 4x4 e caminhão caçamba basculante 6x4, conforme do edital em anexo. Tendo a empresa Yama Diesel, comércio de máquinas, sagrado vencedora. Em seguida, o procedimento foi submetido à análise da assessoria jurídica do Paraná Cidade, que em 13 de novembro de 2020 emitiu parecer favorável à homologação e ato contínuo, em 20 de novembro, procedeu-se ao empenho do contrato, a fim de que a empresa vencedora procedesse à emissão de notas fiscais e à entrega dos equipamentos para posterior pagamento, quando a liberação dos recursos pelo Paraná Cidade. Dessa forma, em dezembro de 2020, os referidos equipamentos foram entregues pela empresa, contudo sem que procedesse a formalização da entrega técnica, que somente ocorreu em 2022, após a transferência dos recursos pelo Paraná Cidade ao município, sendo a partir de então efetuados os pagamentos. Pois bem, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná emitiu parecer prévio, que eu acabei de ler para vocês. Pensa um pouquinho.
dando por regular as contas do exercício 2020. Contudo, trazendo ressalva quanto ao saldo de restos a pagar sem disponibilidade de caixa na origem de recursos vinculados à conta de operações de crédito, para tanto trazendo os seguintes fundamentos. Em exame preliminar, a unidade técnica apurou que o responsável encerrou o mandato com obrigação financeira superiores às disponibilidades de caixa na origem de operação de crédito, cujo déficit chegou ao valor de R$ 1.661.096,99. Situação que, se verificada no caso concreto, poderia caracterizar a afronta ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entretanto, conforme demonstrativo acostado aos autos, reproduzido pela coordenadora da gestão municipal, constatou-se o ingresso de receitas no exercício de 2021 e 2022, consubstanciando-se no superávit de R$ 1.561,43. De uma leitura simples do acórdão, já é possível perceber que não havia déficit de recursos na origem de operações de crédito, vez que logo em seguida aponta que os recursos das operações realizadas em 2020 e que ingressaram em 2021 foram suficientes para cobrir os restos a pagar vinculados às mesmas operações de crédito, gerando um superávit no valor de R$ 1.561,43. Tá? E conclui ressaltando que, em pese os registros contábeis se derem de forma individualizada, registradas receitas por fontes e despesas vinculadas à fonte de recursos, isso não significa que não seria possível a administração realizar o pagamento das despesas com os recursos livres, pois, para tanto, bastaria cancelar o empenho da fonte vinculada e proceder ao novo empenho. E, nesse contexto, entendo que o rigor aplicado pelo Tribunal de Contas, ao apontar pela ressalva, com base no pré-julgado 15, é desarrosado e desproporcional. Haja visto que a lei não distingue as fontes para fazer frente a restos a pagar. Além disso, os técnicos do TCE-PR sabem que, em se tratando de operação de crédito, os recursos só são disponibilizados pela Paranacidade, após o empenho e vistoria por agentes de instituição, o que somente ocorreu no ano posterior. Apesar disso e de todo exposto, considerando que havia recursos disponíveis em caixa para cobrir o saldo de resto a pagar, bem como a aquisição dos equipamentos, se mostrou como sendo um ato correto da política pública, até então adotada, entendendo ser o caso de afastamento da ressalva. Então, o senhor prefeito municipal, né, pede pela aprovação, e se não for o caso, que seja aprovado, né, ele pede aprovação integral, e se não for, que seja a manutenção da ressalva, que não é o caso, a Câmara vai aprovar só se vai ser aprovado ou reprovado, né, sem as ressalvas. Mas são as palavras do senhor ex-prefeito municipal Frederico Bittencourt Ornick.